Eu comecei minha carreira artística com 6 anos de idade em Porto Alegre. Eu tocava já com 6 aninhos, eu já tocava sanfoninha. Então, nessa idade, meus pais já me levavam num programa de calouro infantil que tinha em Porto Alegre, chamado Clube do Guri. Então, eu já frequentava esses programas infantis para tocar sanfona. E assim eu já fui crescendo. Minha primeira infância eu já fui crescendo com essa relação com a música. Depois eu fui mudando de uma sanfoninha pequena para uma maior. Então, eu toquei acordeon toda a minha infância e adolescência. Sempre gostei muito de teatro, sempre fui desde pequeno já ligado nisso, né? Já me fantasiava em casa, já criava situações assim bastante teatrais. Depois a minha família se transferiu para o Rio de Janeiro, eu tinha 8 anos e aí no Rio eu continuei estudando música até que com 16 anos eu ingressei no elenco do Hair, do musical Hair, na primeira montagem. Tive que me emancipar, ingressei no elenco. E aí eu trabalhei um período com o Hair e logo em seguida, depois do Hair, eu conheci o Lenny Day. Comecei a fazer aulas de dança com ele e durante também um ano mais ou menos, foi quando surgiu essa ideia de montar o Dizzy Croquettes. No princípio eram 5 que se reuniam, eram amigos que se reuniam, que tinham completado a Escola de Belas Artes, de teatro, e eles começavam a se reunir na casa de um deles, que é o Wagner, o autor que criou o Dizzy Croquettes, e se reuniam nessa casa, pensando em fazer alguma coisa diferente, insatisfeitos com a realidade teatral da época, né? Então fazer alguma coisa diferente. Estávamos aí em plena ditadura e fazer o quê? Porque os teatros da época eram teatros muito de esquerda, engajados, políticos, né? E todos sempre censurados, os artistas apanhavam, e aí eles queriam fazer alguma coisa que eles pudessem trabalhar, ir para o palco dignamente, sem levar porrada, e, enfim, e ao mesmo tempo, de alguma forma, contestando aquele sistema. E aí surgiu a ideia do Dizzy Croquettes, porque a ideia surgiu quando eles estavam sentados num bar e conversando. Então como é que a gente vai chamar? Aí eles estavam comendo bolinho de carne. Vamos chamar croquete. Croquete, Dizzy, surgiu o Dizzy, né, da pronúncia em inglês de pronome indefinido, o, a, os, as. E ficou Dizzy Croquettes. E também estava passando, eles estavam na rua de uma cidade assim do interior do Rio, e estava passando era carnaval, estava passando um bloco de piranhas, que é aqueles blocos que os homens pegam as roupas das mulheres e saem para a rua, de perna cabeluda, barba, e vamos fazer uma coisa assim. E aí surgiu o Dizzy Croquettes, entre eles, esses 5. Logo na sequência, um deles começou a fazer aula com o Lenny Day de dança lá no Rio. E aí me conheceu, porque eu já estava fazendo aula com o Lenny, me conheceu e me abordou perguntando se eu não me interessaria participar de um grupo assim assado, que estava se formando. E aí então eu me interessei, fui a Santa Teresa, nessa casa que depois ficou conhecida como Embaixada de Marte, e os conheci e fui me envolvendo. O texto, ainda havia uma ideia, uma vaga ideia, um texto sendo escrito, mas nada de concreto. Sabíamos que era um espetáculo de homens vestidos de mulheres, mas de pernas cabeludas, de barba, bigode, sem ser travestis, uma outra linguagem que passava pelo kabuki, que passava pelas escolas, os princípios orientais, shakespearianos, do homem fazer papel de mulher, né? E aí, como eu vivia com o Lenny e morava com ele, eu comentei com o Lenny sobre esse trabalho e o Lenny se interessou em saber mais e acabei apresentando o Lenny para eles. E aí o Lenny achou a ideia muito bacana
e acabou entrando e pegando se apropriando dessa ideia e transformando essa ideia num grande espetáculo, porque em princípio o propósito era uma peça de teatro para ser apresentada num cabaré na Lapa. E o Lene pega essa ideia então e pegam esses outros que vão chegando, outros atores, né, e começa a trabalhar todo mundo e monta o Dizzy Croquettes. O objetivo era fazer teatro, e de que forma contestar aquele sistema homofóbico, né? Dessa forma, homens vestidos de mulheres, sem ser mulheres, sem ser travestis, sem deixar de ser homens, independente da sexualidade de cada um, né? Então, esteticamente, a forma era essa, né? Nos servindo de um texto interessante, com humor, né? Uma exibição corporal muito forte, porque o Lene trouxe isso, né? O Lene trouxe a dança, trouxe o corpo, a estética do corpo, né? E aí nós começamos a malhar, começamos a fazer muito, eu já fazia, mas eles começaram a fazer muita aula com ele, todos foram adquirindo um corpo mais escultural, né? Então vem assim a sensualidade, né? A gente passa pela sensualidade, porque aí a gente foi caminhando para essa questão da androginia, que era muito peculiar dos anos 70, né? Anos 70, isso era uma realidade nossa, assim. A gente gostava de meninos e meninas, convivíamos todos muito bem dessa maneira, né? Era um pouco um jardim do Éden, até que alguém comeu a maçã e aí ficou só quem gosta de menino, gosta de menino, quem gosta de menino, gosta de menino. Mas a gente tinha essa bissexualidade muito latente, assim, muito forte, né? E de todos, da parte de todos. Então, a gente, se fosse falar em sexualidade, a gente pregava mais essa sexualidade, a androginia, a bissexualidade, né? Tanto que nós nos dizíamos andrógenos e a gente brincava em cima disso, né? E recuperar mesmo, resgatar essa androginia essencial, assim, mesmo não tendo todos os órgãos genitais andrógenos, mas a gente resgatar a essência do que poderia ser a androginia, né? Isso era muito comum na época, né, entre os jovens, muito. Então, o propósito era esse. E politicamente, a política era essa, exatamente. Era qual? A liberdade. Você não precisa ser só isso. Seja mais, né? Seja mais, quer dizer, seja isso e mais isso e mais isso. Olha quantas possibilidades a sexualidade te oferece. Quantas possibilidades o vestir te oferece, né? Enfim, bota um brinco, você não vai deixar de ser homem por isso. Na época ninguém usava brincos. Nós fomos os primeiros a usar brincos. A gente ainda era abordado na rua e insultado porque usávamos brincos. E não eram brinquinhos, a gente usava argolas com plumas, com penas, essas coisas assim. Tinha uma selvageria nessa estética, sabe? Tinha uma animalidade, assim, uma coisa muito... Tinha uma ferocidade nisso, que era bem interessante, né? E que não ia para esse lado do estereótipo que existe muito forte hoje, né? Que chega aí no transgênero, chega nessa coisa realmente do homem querer virar mulher. Uhum. Não, a gente não queria virar mulher, absolutamente. Estava todo mundo muito satisfeito com seus paus, que eram dignamente utilizados, nos servíamos muito bem deles, né? Então essa era a revolução, a liberdade.
liberdade. A gente pregava liberdade. E dependendo da liberdade comportamental, a liberdade do exercício atoral. Esse ator em cena livre, liberta o ator, livre, com técnica, com todas as ferramentas que um ator necessita, mas livre para se expressar, livre para improvisar. E isso era um desafio muito grande na época, né? Porque a gente vinha de um teatro muito comportamental e coisa e tal, fiel ao texto. Então, de repente, a gente chega improvisando, a gente chega inventando o texto na hora, a gente chega fazendo um espetáculo que você assistia num dia, no outro dia o texto já era outro, já haviam novos personagens, né? Essa foi a grande revolução em todos os aspectos, mesmo dentro do universo teatral. Por isso gerou tantos filhos aí por aí, né? O chamado besterol, todas essas outras, esses outros segmentos que vieram. O Ney Matogrosso, que também era amigo da gente, convivia e acabou também indo para a parte da música. Isso tudo vai saindo dessa fonte, assim, que é o Dizzy Croquettes. A gente deu um pontapé na porta, tipo, desbundem e fodam-se os militares. E realmente fodam-se os militares. E é um movimento que, na época, nós explodimos, assim, mas era um movimento, existia uma rede, né? Caetano estava chegando do exílio de Londres, cantando de batom vermelho e tamanco vermelho, né? E batinha de renda de baiana. Né? Gal Costa estava cantando com as pernas abertas, tipo um homem, com as pernas de fora, abertas, com uma posição totalmente malandro, entende? O Ney e a gente, ninguém, né? Se a gente for pensar, as mulheres também homossexuais da época não queriam ser homens. A Gal, tem mulher mais feminina que Gal Costa? Não tem. Linda, feminina. Eu morei 2 anos com a Gal Costa, uma das mulheres mais mulheres que eu conheci na minha vida. A própria Bethânia, né? Que tem um pau, né? Mas é de uma feminilidade absurda em cena, é uma lady, uma dama. Então as lésbicas da época, né, também tinham essa androginia, essa coisa muito saudável, muito saudável. Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar